Capítulo 28. Foi aí que Bunny se lembrou do relato do rapazinho que fora ressuscitado em Naim. Será que Jesus poderia fazer o mesmo por Tabita? Bunny não queria ter esperança demais, porém desejava crer que o mestre podia fazê-lo. Certamente, se Jesus havia ressuscitado um rapaz, podia fazer o mesmo por sua amiga. Bunny olhou ao redor. Ninguém observava, e assim ele subiu ao quarto de novo e pôs o ouvido na porta. Se ele não podia entrar no aposento com Jesus e os outros, talvez pudesse pelo menos ouvir o que diziam. Os lamentadores, a essa altura, se haviam acalmado um pouco. Deviam estar fazendo uma espécie de intervalo. Enquanto Bunny se desligava dos sons de parentes e visitantes que conversavam lá embaixo, pôde ouvir a mãe de Tabita chorando lá dentro. Ouviu tons baixos da voz profunda de Jesus, mas teve dificuldade para entender suas palavras. Imaginava os desolados pais de Tabita, parados ao pé da cama, e o corpo dela, silente e imóvel, com sua face branca. O rosto de Jairo devia estar rígido, e haveria grande tristeza nos olhos dele. Se eu tivesse procurado antes... Bunny ouviu Jairo engasgar-se com as palavras e espiou por uma fresta da tábua da porta. Se eu tivesse procurado antes, Rabi, o Senhor teria chegado aqui em tempo de socorrer minha filha. O amigo dela, Bunny, disse que o Senhor seria a pessoa a quem recorrer, mas meu obstinado orgulho me impediu de ir à sua presença. Meu coração foi duro, Senhor. Não concordei com seus novos ensinos, que são muitas vezes contrários às nossas interpretações da lei dos profetas. Eu deveria ter buscado o Senhor pela manhã, e a voz dele tremia de emoção. Eu deveria ter me encontrado com o Senhor quando ainda havia oportunidade. Talvez este seja o meu castigo por não ter acreditado que tu és, na verdade, o Filho de Deus. Bunny, então, podia ver o que acontecia lá dentro. Embora fosse através de uma pequena fenda, ele viu Jesus tomar a pôr da mão no ombro de Jairo. Não se preocupe, disse Jesus. Deus está aqui, conosco. Por um momento, ele olhou para o rosto imóvel de Tabita. Depois, ergueu os olhos ao céu. O garoto já ouvira fazer isso antes, dezenas de vezes, e sentiu de novo um calafrio na espinha. Bunny soube que jamais se esqueceria daquele momento. Os pranteadores começavam de novo, mas o menino entendeu as palavras que se esforçava para ouvir. Menininha, levante-se. A ordem fora dada, do mesmo modo como naquela noite em que havia acalmado a tempestade. Era cheia de autoridade, como na manhã em que libertou os 2 endemoniados de Gadara. Em seguida, Bunny achou que viu Tabita se mover. Através da fresta da porta, observou Jesus tomar a magra mão de sua amiga e ajudá-la a se sentar. Jairo ficou parado, surpreso, ao pé da cama. Porém, Zeruia correu para abraçar a filha. Soluçando, ela segurou bem apertado. Bunny estremeceu de tanta felicidade. Vira Jesus operar outros milagres estonteantes que desafiavam a imaginação, a cura de pessoas cegas, surdas e paralíticas. Mas este era completamente diferente. Jesus trouxe de volta à vida uma pessoa morta, e esta era Tabita, sua grande amiga. A menina parecia confusa diante de todo aquele alvoroço em torno dela, como se tivesse acabado de acordar de uma soneca. Mas afinal, isso nem devia ser uma surpresa, pensou Bunny, ainda assombrado demais para saber o que pensar. Jesus não disse que ela estava dormindo? O garoto sabia que ela estivera morta. Todos sabiam disso. Os médicos estiveram ali para testar o óbito, e os pranteadores já haviam começado a trazer os unguentes e especiarias que usariam nos preparativos para o sepultamento. Isso já não importava. Nada disso importava mais. Tabita vivia outra vez. Jesus estava ali, e onde ele está, a morte não permanece. Bunny mal continha sua euforia. Queria entrar no supetão, no quarto para participar da comemoração, mas sabia que não poderia fazer isso. Eles não sabiam que ele estivera espiando. Isso seria indelicado. Ou será que sabia? De repente, Jesus se virou devagar e olhou diretamente para o menino através da fenda na porta. O calafrio percorreu de novo a espinha de Bunny quando percebeu que o Rabi talvez soubesse o tempo todo que ele estivera ali espiando. Jesus sabe tudo. E por que não saberia? Se ele pode ressuscitar Tabita, provavelmente soube que todos em Cafarnaum já haviam feito dito ou pensado. E isso incluía Bunny. Jesus não havia provado isso vez após vez, em todos os seus debates com os escribas e fariseus? O garoto se sentiu pequenino, ao pensar que o mestre sabia até o que existia dentro do coração de uma pessoa. Bunny se pôs em pé e se afastou um pouco da porta. Queria ser respeitoso e cortês,
mas não conseguiu conter sua emoção por mais tempo. Tabita está viva! Gritou ele, correndo para a extremidade da sacada, onde ficava o topo da escada de pedras. Ela está viva! Então a porta do dormitório se abriu e Tabita apareceu ali, em pé, tão bonita e graciosa como sempre. Ainda parecia confusa e surpresa com tanta gente no átrio. Ao seu lado estava Zeruia, sem saber como se comportar. Num instante, ela ria, feliz, abraçada a sua filha, e no outro, derramava nova torrente de lágrimas. Por um momento, ninguém no átrio se mexeu. Os pranteadores ficaram atônitos, mudos de surpresa. Bunny nunca se esqueceria dos seus olhares de espanto. Depois do modo como haviam rido de Jesus, eles bem mereciam isso, se é que se podia dizer tal coisa. Mas por fim, passado o choque, a família e os amigos subiram ruidosamente a escada a fim de reunir-se com Tabita e dar-lhe as boas-vindas. Parecia que todos falavam ao mesmo tempo. As pessoas acompanharam com seus pais descendo a escada até o átrio. Logo o lugar ficou em silêncio de novo, quando Jesus apareceu no topo da escada com Pedro, Tiago e João. Na quietude daquele momento, todos de repente perceberam que fora o Mestre quem tornara aquilo tudo possível. Jesus não faz estardalhaço. Com esse milagre, pensou Bunny. Na verdade, ele operava sua maravilha por trás de uma porta fechada, longe dos olhares intrometidos e curiosos dos comentários céticos de incrédulos. Então a multidão caiu de joelhos, com respeito e reverência diante daquele milagre impressionante. Estavam todos tomados de emoção e admiração para com o Mestre. Nunca na vida haviam visto tais maravilhas, tal poder. Entenderam que essa experiência mudaria a vida deles para sempre. Naquele dia, Bunny fora um dos afortunados que testemunhara a gloriosa mão de Deus em ação em Cafarnaum, assim como Tabita. Mas Jairo foi o primeiro a curvar-se aos pés de Jesus. Sim, ele estava convencido de que aquele homem era mais do que apenas um grande rabi, mais do que apenas um profeta. Ele tinha que ser o Filho de Deus. Em seguida, todos se puseram em pé outra vez, louvando a Deus pela vida dessa menina que lhes fora restituída. As pessoas se reuniram em volta de Tabita, com beijos, e congratularam Jairo por ter sua filha de volta. Jairo finalmente bateu palmas, pedindo silêncio, e disse a todos que haveria uma festa naquela noite para comemorar o incrível milagre de Jesus, ao restaurar a vida de sua filha. Todos estavam convidados, e Jesus seria o homenageado. Era o mínimo que esse pai podia fazer para agradecer ao Mestre a devolução da vida à sua filha. O banquete foi um enorme sucesso, uma festa insuperável. Bunny e seus pais compareceram ali para ajudar na celebração. Também foram Uda e os 12 discípulos mais próximos de Jesus. Todos estavam muito felizes. O Mestre ressuscitara uma menina, e eles haviam sido parte daquilo, como seus discípulos escolhidos. 3 deles testemunharam o fato com os próprios olhos. Que mais podia alguém pedir? Quando caiu a escuridão, foram acesas as lâmpadas a óleo e colocadas uma em cada cantinho do átrio. Resplandecentes tochas foram encaixadas nos suportes de ferro nas paredes da área. Havia então um ar festivo no recinto, e não mais pranteadores, não mais trajes pretos usados apenas em funerais. Os músicos contratados para tocar no funeral atenderam ao pedido para tocar músicas festivas.